Lucas 24, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos, o quê? Entristecidos. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja teu nome, ó Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela bênção de estarmos aqui, pela bênção de poder ouvir a tua palavra, pela bênção, ó Deus, de sermos transformados pela tua palavra, pela bênção de podermos abrir os nossos olhos, ó Deus, e, diferentemente do que acontecia com esses discípulos, ter os olhos abertos no momento em que o Senhor fala conosco, ó Deus. Não nos permite andar contigo, ó Deus, sem saber que tu está conosco. Não nos permite, ó Deus, não te reconhecer no meio do caminho, Senhor. Fala conosco essa noite, é assim que nós te oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gente, esse texto, né, é um texto muito conhecido. Eu gosto muito desse texto. Acho que esse texto, Lucas relata esse momento, e é o único a relatar esse momento. E o evangelista Lucas, que era um historiador, né, que escreveu Lucas, que escreveu Atos, ele percebeu nessa história que, mais do que 2 discípulos que andam ao lado de Jesus sem reconhecer Jesus, isso aqui é uma metáfora da vida de tantos de nós. Essa história, gente, é uma história muito poderosa, porque é uma história muito verdadeira em tantos e tantos aspectos da nossa vida. Veja só, Jesus morre. Antes de Jesus ser crucificado, ele chega para os seus discípulos e diz o que para eles? Quem lembra? Quem lembra? O que é que Jesus disse para os discípulos? Quem lembra? Quem lembra vai ganhar um chocolate de Páscoa.
Exato. Rapaz, esse menino parece que faz teologia na Faculdade Internacional Cidade Viva, meu Deus do céu. Meu Deus, como é que pode o negócio? Tu estuda onde? Ah, sabia. Merchan pra quê, né? Outdoor pra quê? Jesus diz, olha, fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. Jesus disse isso para os apóstolos, disse isso para todos, fiquem em Jerusalém. Só que Jesus morre, passa um dia, passa o outro. Rapaz, é para a gente ficar onde mesmo? Não, é para ficar em Jerusalém. Mas Jerusalém tem que ser Jerusalém mesmo. Ou pode ser assim, a Santa Rita de Jerusalém, entendeu? Santa Rita é uma cidade que é colada a João Pessoa, né? Aqui, falando que quem está assistindo de fora, é uma cidade colada, conurbada, é assim que chama isso. E o que eles fazem é exatamente isso. Ele tinha que ficar em Jerusalém, mas ele vai para uma cidadezinha que estava muito perto de Jerusalém. Era 11 quilômetros, gente. 11 quilômetros ele fazia a pé. Ou, se fosse mais, ia fazer de carro, Tiago? Não tinha carro, lógico. Mas era uma viagem curta. Era mesmo assim, olha, fique em Jerusalém. Só que deu o primeiro dia, nada de Jesus, né? Deu o segundo dia, galera no WhatsApp dizendo, Cleopas, vem aqui em Emaús. Não, rapaz, espera aí, Jesus mandou eu ficar aqui em Jerusalém. Rapaz, vem aqui, rapaz, está rolando um culto de oração aqui. Está tendo não sei o que aqui. Espera aí, rapaz, deixa eu ver. Passa terceiro dia. O que é mais interessante é que as mulheres vão no túmulo, veem o túmulo vazio, dizem a ele que o túmulo está vazio, tanto que eles dizem que levaram hoje um susto quando souberam que o túmulo estava vazio, mas mesmo assim, o que é que eles fizeram? Eles não se desviaram, foram para a bagaceira ouvir Wesley Safadão, Anitta, não estão indo para o forroque, entendeu? Não estão indo para o Festa Verão, não está se prostituindo, se drogando, é Manuele não, Cristiane, 14 anos, é Cristiane, né? Cristiane F, até que eles viraram Cleopas F, drogado e prostituído. Não é que ele debandou de vez de Jerusalém, entenda, eu fui longe nessa, né? Entenda, o que eu quero que você entenda é o seguinte, não é que Cleopas deu a doida taboca nele, e ele saiu de Jesus, e eu quero lá saber de Jesus, né? Não, ele ficou ali a 11 quilômetros de Jerusalém. Ele não quis sair completamente do plano de Deus, ele só quis ficar um pouquinho afastado do plano de Deus. Jesus disse assim, olha, fica em Jerusalém. Rapaz, mas já é terceiro dia. Espalhou-se até uma fofoca aí dizendo que Jesus ressuscitou. Mas eu acho que eu não tenho mais o que fazer em Jerusalém, não. Eu não tenho o que fazer aqui mais perto de Jerusalém, não. Mas eu também não vou lá para Patos, entendeu? Eu não vou debandar de uma vez. Eu vou ficar por aqui. Vou ficar por aqui, por Emaús, entendeu? Existe um sentido nisso, gente. Existe um sentido nisso. E tanto existe que Jesus aparece para eles numa tentativa de trazê-los de volta. Jesus não teria aparecido para eles sem um significado nessa saída deles para Emaús. Outra, Jesus não teria aparecido para eles e teria, de forma intencional, fechado os olhos deles, se ele não quisesse ensinar algo a esses discípulos. Esses discípulos, gente, eles foram testemunhas, eles viram o que aconteceu, eles andaram com Jesus, eles acompanharam aquela história, mas em nenhum momento da história eles se decepcionaram com Deus. Eles ficaram desapontados com Jesus. A saída dele para uma cidadezinha perto, não é que ele está dizendo assim, eu não quero mais saber de Jesus. Ele está dizendo assim, eu vou ficar aqui pertinho só. Eu nem acredito, nem desacredito. Você já ouviu gente assim? Rapaz, e aí, tu está indo para a igreja, tu acredita em Deus? Eu acredito e desacredito.
Como é que você pode conciliar duas coisas assim? Você é burro? Não tenha fé, mas também não seja achar que você pode conciliar essas coisas. Mas a gente meio quer conciliar o inconciliável, sabe? É assim, eu vou no culto de domingo, mas eu vou um domingo sim, 3 não, entendeu? Eu tenho minha fé, mas essa minha fé também não pode querer intervir em tudo que eu faço. Então, eu estou vivendo um relacionamento aqui sem futuro, mas tem nada não, no domingo a gente vai para a igreja. Entendeu? Ultimamente o povo tem me adicionado no Instagram e é um negócio engraçado. Eu não sei você, mas o povo lhe segue, você vai lá ver quem é, né? Você não conhece. Aí tem assim, cristã, sagitariana. Eu acho engraçado essas coisas. Assim, desculpe se é você, entendeu? É muito engraçado isso, gente. Aí bota a cidade, né? Podia estar assim, cristã, sagitariana. É de Jerusalém? Não, é de Emaús. Ela está aqui, pertinho, entendeu? Ela está pertinho. Ela não está... Você é de onde? Sou de Sodoma. Não, não é aquela cidade de Sodoma e Gomorra, não. É Sodoma é muito longe. Eu estou por aqui, por Emaús, entendeu? Eu estou aqui no meio do caminho. Eu estou vivendo o meio do caminho. Acho que essa é a melhor expressão. Eu vou para o meio do caminho. Eu nem creio, nem descreio. Eu sou assim, né? Sei lá. Eu gosto da igreja, porque a igreja é legal, a pregação é legal, o pastor é engraçado, ou não. Sabe, eu gosto do ambiente, eu gosto das pessoas, mas assim, eu tô só no meio da história. É muito isso, gente, que se vive aqui, sabe? É uma vida com Deus pela metade. Uma vida com Deus pela metade. E você consegue perceber isso porque existem alguns problemas aqui com esses 2 discípulos. Eu não vou ler o texto todo de novo, porque ele é longo e como é só uma história, dá para a gente ir entendendo. Jesus, então, eles estão no meio do caminho, eles estão se afastando do plano de Deus, eu espero que você tenha entendido isso. Eles estão se afastando do plano de Deus e Jesus vai lá numa tentativa de resgatá-los. Nessa tentativa de resgatá-los, os olhos deles são fechados e, em detrimento deles terem andado com Jesus por tanto tempo, eles não reconheceram Jesus. Olha que coisa interessante. Nisso, Jesus começa a conversar com eles. Sabe quando você está no ônibus e aí alguém senta e diz, e aí? Né? E aí o quê? Chovendo, né? Jesus meio que chegou assim no meio da viagem, estava andando. E aí? Os 2 aqui do lado. E aí? Estão falando de quê? A gente está falando de Jesus. Jesus? Quem é Jesus? Ele diz, rapaz, você é o único. Jesus, você é o único que não ouviu falar de Jesus. Ele não sabia que era Jesus, né? Você é o único que não ouviu falar de Jesus. Eu imagino a cara de Jesus nessa hora. Rapaz, não é? Jesus, quem? Jesus? Não, Jesus. Jesus, não é? Isso é engraçado, não é engraçado isso? Jesus, sim, você ouviu falar não. Eita, Jesus mentiu. Não, gente, estou brincando. Ele ficou calado. Você é o único que não ouviu falar de Jesus. Ele é um homem... Pronto, essa foi a heresia da noite, tá? Só tem direito a uma. Você é o único que não ouviu falar de Jesus. Ele foi um profeta, poderoso em obras e em palavras. Mas é interessante isso, é interessante eles terem chamado Jesus de profeta, porque Jesus era sim um profeta, mas Jesus nunca se limitou a dizer que era um profeta. Profeta tinha muitos, profetas tinha muitos no Novo Testamento. Isaías era profeta, Jeremias era profeta, a Bíblia tinha muito profeta, mas Jesus não se limitou a dizer que era um profeta. Jesus disse, eu sou o Filho de Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser a mim, quem vê a mim vê o Pai. Jesus disse que ele sim era o Salvador, ele disse que ele era o Messias, ele disse que ele era o escolhido de Deus. E sabe o que é interessante?
é que tem um momento na Bíblia que Jesus está andando, as ruas muito apertadas, Jesus está andando e a multidão meio que apertando Jesus. Aí tinha um cego, agora esse cego é cego de verdade, não era os discípulos, entendeu? Cego de verdade, o nome dele era Bartimeu. A Bíblia diz que Bartimeu quer alcançar Jesus. E ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo fazia: cala a boca, cego. Cala a boca, bestalhado. Está ouvindo não, pai? Está vendo que ele não está ouvindo? Agora, oi? Vendo. Não, ele está ouvindo, rapaz. É Jesus que não está ouvindo, entendeu? Você não está vendo, mas ele não está ouvindo. Vocês são muito beija, muito perfeccionista. Só mulher notou essas coisas. Mulher que nota esses detalhes, né? Pronto, metade de vocês não me odeiam agora. Rapaz, você não está vendo não, porque você é cego. Mas ele não está ouvindo. Vocês são bestas. E a Bíblia diz que ele continuou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha que interessante, a Bíblia diz depois que esse homem é curado. Jesus ouviu sim, e Jesus cura esse homem. Agora é interessante porque a frase desse homem é muito preciosa. Ele não disse: Jesus, profeta, homem poderoso de palavras e obras. Ele não disse isso. Ele diz: Jesus, tu és o filho de Davi. Quem é o filho de Davi, gente? Davi era aquele que a ele foi prometido que em sua casa, em sua dinastia, em sua descendência, viria o Filho de Deus que salvaria o mundo e que seria o Rei eterno. Então, o que esse homem cego está dizendo é que esse homem cego viu o que aqueles homens que não eram cegos não viram. Ele viu que Jesus não era apenas um profeta, Jesus era o Filho de Deus, Jesus era o Messias enviado, Jesus era aquele que podia transformar a vida dele. Não era aquele apenas que podia dar uma visão a ele, mas podia fazê-lo ver a eternidade. Bartimeu conseguiu enxergar o que ninguém enxergou. Bartimeu conseguiu enxergar que Jesus é o Salvador, é o verdadeiro Salvador, é o verdadeiro Deus, é aquele que tem que ser adorado. Não é aquele que tem que ser apenas chamado de profeta, é aquele que tem que ser chamado de Senhor. Senhor, Rei, Senhor a quem eu entrego a minha vida. Os cristãos, gente, quando eles diziam Jesus Cristo é o Senhor, eles podiam ser mortos por isso. Porque essa é a grande confissão, que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, é o Kyrios, é o Rei, é o Senhor, é aquele que comanda a minha vida, a minha história. Tudo que eu sou vem do Senhor, vem de Jesus. O que eu estou querendo lhe dizer é que esses homens se decepcionaram e eles não estavam vendo, porque eles serviam a um Jesus que eles não conheciam. A gente vive hoje no nosso século uma espiritualidade muito secularizada. Acreditava-se que a religião ia morrer no século passado, né? O iluminismo, eles acreditavam que uma hora os homens iam alcançar uma razão plena e eles iam esquecer disso que eu vou chamar de espiritualidade. Tá? Estou falando de cristianismo, estou falando de espiritualidade. Sabe, espiritualidade da luz? As pessoas hoje são muito espirituosas, gente. Não é verdade? Você vai nas Americanas, o que tem livro sobre espiritualidade é uma coisa interessante até, né? Você vê filmes e filmes hoje sobre coisas espirituais. As pessoas hoje, elas se tornaram espirituosas, qualquer que seja a sua espiritualidade. Isso é interessante de se perceber. Timothy Keller vai dizer que perceber que nossa sociedade ela se tornou uma sociedade muito mais espiritualizada, sabendo que a tendência era que a juventude no Brasil e no mundo ela fosse se tornando uma juventude ateia, mas não, a juventude ela tem abraçado espiritualidades. Ela tem abraçado muitas espiritualidades. Não estou dizendo cristianismo, estou dizendo espiritualidades. Mas Timothy Keller diz que ver uma juventude hoje que abraça a espiritualidade, não quer dizer necessariamente uma coisa boa, quer dizer que essa sociedade está doente em seu espírito.
As pessoas hoje, com esse mundo veloz, com esse mundo, né, elas estão buscando sim uma espiritualidade. Nem que essa espiritualidade seja um signo, que já é antigo isso, né? Mas eu vi nesses dias uns seminários de coaching, sabe? Eu acho coaching uma coisa interessante. Acho coaching uma coisa interessante, uma coisa que dá para potencializar muitas coisas, enfim. Mas é interessante, você vai ver esse pessoal do coaching fazendo coisas que você vai, esse cabo é crente, esse cabo é pastor, né? Você lembra daquela onda de livro Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos? Jesus, o maior advogado de todos os tempos? Jesus, o maior mestre, o maior educador de todos os tempos? Jesus, o maior jogador de futebol de todos os tempos? Essa coisa toda, essa espiritualidade pagã, que eu vou chamar assim, mas essa juventude espirituosa, gente, é uma juventude que vem aqui num culto cristão evangélico, mas sai daqui, sabe, lemão e acredita em signo, sabe, na luz. Vocês já viram o negócio da luz, gente? Eu fiquei surpreso quando a mulher me falou do negócio da luz, gente. A luz. Pastor, eu saio daqui e eu vejo uma luz aqui. Eu falei, rapaz, eu vejo muitas. E eu acho que a luz, ela tem um poder, pastor, um poder maravilhoso. E aí eu encontrei o Shek Sharak Sheks, que é uma seita não sei o quê, que me levaram lá. E a gente, pastor, a gente se alimenta da luz. Eu faço, é mesmo, irmão, como é esse negócio, hein? É feito sapo mesmo? É feito planta mesmo, assim, clorofila, esse negócio todo? Pastor, eu não sei, eles colocam uma luz na gente, assim, a luz vai passando, ai, eu fico toda arrupiada, pastor. A luz vai passando, eu vou me arrepiando todinho e eu sinto Deus. Não, eu fui muito carinhoso com a irmã. Eu disse, essa luz só pode ser Jesus. Já dizia Roberto Carlos. Minha irmã, essa luz, se não for Jesus, não serve de nada, minha irmã. Não serve de nada. Jesus como um profeta, Jesus como uma luz, Jesus como um coaching, Jesus como um psicólogo, Jesus, como o que você quiser chamar de Jesus, não é Jesus que salva. Esse Jesus que você encontra, você está encontrando esse Jesus no meio do caminho. Esse não é Jesus. Essa espiritualidade aí não é Jesus. Ela não te leva necessariamente a Jesus. Ela não confessa com Jesus como quem ele verdadeiramente ele é. Jesus é o filho de Davi, gente. Jesus é o filho de Deus. Jesus é aquele prometido em Gênesis, enviado há 2000 anos e que hoje reina no nosso coração. Esse é o único Jesus que pode mudar a nossa vida. Se não é esse Jesus que você acredita e você conhece esse Jesus e outros no meio do caminho, seus olhos estão fechados. Mas a bênção é saber que Jesus nos encontra no meio do caminho. Jesus não estava esperando esses discípulos em Jerusalém, ele foi lá no meio do caminho trazê-los de volta. Porque a primeira coisa que mostra que os olhos deles estavam fechados é que eles não sabiam quem era Jesus. A segunda coisa que fechou os olhos deles e fez com que eles se afastassem de Jerusalém é porque Jesus não fez o que eles queriam que Jesus fizesse. Esse, para mim, gente, é um dos grandes pontos. Versículo 21. Nós o quê? Esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. Esperei 3 dias Jesus trazer redenção a Israel. Jesus não trouxe. Aí eu vim para o meio do caminho. Sabe o que mais nos afasta de Jesus? Sabe o que mais nos coloca no meio do caminho? Expectativas
frustradas em Deus. Eu esperava passar no concurso em 3 anos. No primeiro ano eu servi Jesus. No segundo ano eu servi mais ainda, fiz jejum. Estudei todos os editais que apareceram. Estava em todos os ministérios. No terceiro ano, aí eu me afastei um pouquinho, né? Porque eu esperava que Jesus me passasse no concurso. Esperei 3 décadas achar um marido. Estou com 30. Cheguei agora aos 30. Deus não mandou o marido. Não mandou nem o boy unção. Esperava, rapaz, esperava ter arranjado um namorado aos 20. Noivado aos 24, casado aos 25, ter 3 filhos aos 30. Esperei coisa que só de Deus, não deu. Aí eu me decepcionei e me afastei do caminho. Rapaz, me formei, rapaz, esperava ter um emprego. Tá bom, Tiago, termino não. Esperar casamento a gente suporta. É esperar o desemprego. Mas eu estou dizendo que isso é sério, gente. Olha, casar foi um momento difícil. Terminar mestrados, nas 2 vezes que eu fiz, foi algo muito doloroso. Ter filho foi algo de muito estresse, muita ansiedade. São momentos de ansiedade, né? Casar, ter filho, terminar uma graduação, uma pós e tal. Agora, nada me deixou tão ansioso como o período pré-formatura. Nossa, isso foi um fator de muita ansiedade para mim. Você não sabia se uma hora você é estudante e todo mundo lhe aceita, lhe respeita. Você é gente para qualquer um. Você é o quê? Estudante. Estou no 8º, estou no P8. Eu acho bonito quem diz essas coisas. Estou no P8. Estou no P9. Estou no P10. Aí colou grau. Eu não vou concluir a piada. Estou no P nenhum. Isso, gente, é um fator de muita ansiedade. Eu estou falando sério, foi o momento mais difícil da minha vida. Não foi nada disso, assim. Foi muita ansiedade ter filho, muita ansiedade de casar. Mas esse momento pré-formatura, eita Jesus. Você de um dia para o outro, você não sabe o que vai fazer da vida, você sonha 5 anos esperando se formar e ser rico. Né? Eu esperava descer aquelas escadas da formatura, juiz, entendeu? Eu sonhei baixo. Eu não podia ser juiz, porque eu tinha que ter 3 anos, mas eu sonhava assim, já concursado, já com dinheiro, entendeu? Esperava descer com a música assim, prosperarei e tal, para glorificar a Deus. Se eu soubesse, rapaz, eu tinha descido com aquela música das empreguetes. Você lembra daquela música? Levo vida de empreguete, eu pego as 7. Tu lembra dessa novela? Eu tinha descido com a música das empreguetes ali. É ralação, meu irmão. Foi um momento muito difícil, gente, para mim. Não sabia se fazia OAB, não sabia se fazia mestrado, não sabia se ia advogar, não sabia se ia dar aula, não sabia se ia ser outra coisa da vida. O que eu quero lhe dizer é que, em alguns momentos, nós nos frustramos. Isso é natural, gente, isso é natural. Quantos de nós fizemos planos na vida e nos frustramos? Talvez você já tenha passado por essa fase, talvez você está vivendo hoje uma tempestade de transições na sua vida. É um noivado de 5 anos que acabou e você se frustrou. É um concurso que você tinha certeza que ia ser chamado e não chamou, aí você se frustrou. É uma graduação que lhe deu esperança a vida toda e você se formou, desempregou e se frustrou. O que eu estou dizendo para você é que é natural que na nossa vida vivamos momentos de frustrações, e frustrações profundas, que envolvem essa fase da nossa vida, que é essa fase de definição profissional, definição relacional e tantas outras definições na nossa vida, e nos frustramos.
E é nesses momentos de frustração que muitas vezes a gente se frustra com a única pessoa que a gente não deveria se frustrar, que é com Deus. Eu estou falando de algo aqui que é comum a todos que aqui estão. Foi comum na minha vida, gente. Momentos em que eu olhei para Deus e disse, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permitiu isso? Porque o Senhor me deu tanta esperança e me frustrou. Isso é difícil, gente. Quantas frustrações você carrega no seu coração? Talvez ainda carregue. E talvez são essas frustrações que não te fazem viver em Jerusalém, te fazem sempre estar em Emaús. Sempre em Emaús. Eu conheço uma menina, cresceu na igreja, se afastou aos 30 e poucos anos, se decepcionou com o relacionamento na igreja. E aí teve um momento que ela disse, Tiago, homem nenhum na igreja presta, começou a namorar cara sem futuro. Aí teve 3 relacionamentos sem futuro, viveu em Emaús aí por uns 5 anos, para depois voltar para o Senhor e entender, Tiago, achei nada em Emaús. Mas tudo que vivi levada por uma frustração. A questão, gente, é que uma vida com Deus tem que ser uma vida onde sabemos aceitar de Deus os seus sims, sabemos aceitar de Deus os seus nãos. Uma vida com Deus tem que ser uma vida entendendo assim, Deus, não importa a frustração que eu sinta na minha vida, ninguém nunca me amou tanto como o Senhor. O Senhor sabe muito mais do que eu sobre tudo e o Senhor tem um propósito para todas as coisas. Eu quebrei muita cara, gente. Aí Deus me ensinou assim de forma muito bonita porque eu quebrei a cara. Em algumas coisas que eu quebrei a cara e me frustrei, Deus olhou de forma muito carinhosa para mim e eu ouvi assim, Deus dizer com sua voz aveludada e doce. Deus disse assim, eu disse, Deus, por que eu quebrei a cara? Aí Deus, com sua voz maravilhosa, paterna, Ele disse assim, porque quis. Uma vez eu li um texto, que esse texto, eu gosto muito desse texto. Foi um texto de Ricardo Oliveira, antigo, eu já li esse texto aqui. E eu sempre falo desse texto, porque ele é muito didático para mim. Ele diz que você tem 2 caminhos para andar, sabe? Sabe os momentos que você tem 2 caminhos para andar? Aí você vai e começa a andar no caminho A. Aí você está lá andando no caminho A, você está feliz que está no caminho A, rapaz. Ô caminho bom. Caminho massa, aí você está lá no caminho A. Do nada você percebe que o caminho A não te levou para canto nenhum. Canto nenhum. E aí você se irrita porque você fala, não acredito que eu passei 3 anos andando nesse caminho A para não chegar em canto nenhum. E eu fiquei A ou B, B ou A, A ou B, B ou A, escolhi o A, andei 3 anos e não cheguei em canto nenhum. E aí nesse texto ele diz assim, que a única coisa que você tem a fazer agora é baixar a cabeça, retornar do caminho A e pegar o caminho B. Mas você fica chateado com isso, né? Você faz, Deus, por que eu peguei o caminho A e não peguei o caminho B? Por tantas coisas, gente. Porque talvez se você tivesse pego o caminho B, você não tinha a maturidade que tem agora. Maturidade que você ganhou perdendo no caminho A. Você está no caminho B, talvez porque Deus até falou com você, e já aconteceu comigo. Tiago, é o B, viu? É o B, Tiago. A. Ah, né, Deus? Entendi, Deus, é o A. Ó, gente, é o A, viu? Deus falou comigo, é o A. Tiago, peraí, Deus, é o A. Tiago, você está me ouvindo? Não, estou, é o A. Tem que ser o A, Jesus, pelo amor de Deus, que seja o A. Você quebra a cara, volta e diz, Deus, tá bom, agora eu entendi, é o B. Muitos momentos na vida, gente, é a coisa entre o A e o B. Mas uma coisa é certa. Muitas vezes Deus permite o A só por misericórdia. Vá, meu filho. Você está insistindo? Deus fez muito isso para mim. Vá, meu filho. Você quer ir para a universidade, ser professor? Vá. Vá, quebra a cara e volte. Mas volte com mais convicção.
Vá, você não quer ir? Vai, depois eu lhe trago de volta. Sabe, um relacionamento você insiste. Não, Deus, é isso aqui, vai ter que dar certo. A gente só acabou 13 vezes, mas 13 é o número da sorte. 13 nunca prestou, gente. E na eleição agora é que não vai prestar mesmo. 13 é o da sorte, é o desagalo, tem a Copa do Mundo. Acabei 13, Jesus, mas a 14 não vai acontecer. Está errado, meu filho, está errado. Está errado. Está errado. Muitas vezes a gente se decepciona com Deus, gente, porque a gente quer. A gente, na verdade, tem que se decepcionar conosco, com nossa cabeça dura, com nossa ansiedade, sabe? Ansiedade, agora, eu tenho que decidir agora para onde eu vou, minha vida vai se resumir agora. Sem ter um momento de parar, sem ter um momento de ouvir a voz de Deus, sem ter um momento de esperar, sem ter um momento de refletir no Senhor, sem ter um momento de verdadeiramente ouvir a voz do Senhor, gente. Isso é tão sério, isso é tão sério, isso é tão sério, que eu já cansei de aconselhar alguém e dizer, minha irmã, essa decisão é da vontade de Deus, você tem certeza absoluta que é? Pastor, eu sempre soube que não era, mas eu não queria aceitar. E nessas questões, gente, no estudo, a única coisa que a gente entende é que esses homens se afastaram de Emaús. Esses homens se afastaram de Jerusalém, foram para Emaús, porque eles se decepcionaram. Se decepcionaram primeiro porque não conheciam verdadeiramente a Jesus e se decepcionaram porque elas queriam que Jesus necessariamente fizesse algo para elas. E Jesus não fez do jeito deles. Quantas vezes Jesus não fez o que você queria? E quantas vezes isso nos frustra? A questão, gente, é que é nesse momento que Jesus, conversando com eles, Jesus diz, olha como vocês são duros de ouvir e duros de obedecer, e difíceis de obedecer. Meu Deus, quase que Jesus diz assim, você é moco, é? Não, sou cego, Jesus, estou sem ver. Você é moco, meu filho. Você não está ouvindo, você não está entendendo não o que eu estou falando com você. Acho que a vontade que dá, sabe? Minha mãe era muito carinhosa. Minha mãe tinha um negócio assim, quando eu fazia uma besteira, mãe não costumava me bater, não. Se você fizer isso em mim, eu fico agoniado. Você pegar nos meus 2 ombros assim, eu fico agoniado. É porque minha mãe fazia muito isso comigo. Minha mãe tinha um negócio, quando ela se irritava, ela me batia depois com muito amor. Mas ela tinha um negócio de pegar nos meus 2 ombros e fazer assim, você está me escutando, menino? Você está entendendo? E eu, tô, mãe. Tua mãe fazia isso? Isso é só minha mãe. Dia desse eu me vi fazendo isso com Bela. Eu falei, não, Deus, não permite que eu passe isso para outra geração. Sabe a vontade que às vezes você tem assim de pegar uma pessoa e dizer assim, ei, abestalhado, não tem? Me ouva. Acho que é Jesus olhando para eles assim, ei, rapaz, isso é difícil de ouvir, é? Isso é difícil de entender as coisas, meu filho é tapado, é? Meu filho já quebrou a cara muitas vezes, não? Meu filho não já entendeu que não é para ir por esse caminho, não? Meu filho não entendeu que tem que acabar esse namoro, não? Meu filho não entendeu que você não vai ser juiz, não? Entendi, Senhor. Sabe? E não é que você não vai ser por nada. Não, Deus não quer, cara. Deus não quer, Deus quer do caminho B. Entendeu não, isso não. Entendeu que você não vai ser rico, não. Não, esse negócio de ser rico, que eu tinha uma tia que eu dava a pedir a benção, ela fazia, Deus te enriqueça. Esse negócio eu acho que mexeu comigo. Que antes de ser crente, se você perguntasse o que eu queria ser, eu disse que eu queria ser rico. E quando eu fiz meu curso de Direito, eu fiz assim, com muito amor, para glorificar a Deus e ser rico. Entendeu? Esse glorificar a Deus surgiu depois que eu me converti, mas o ser rico nunca mudou. E eu lembro num momento assim, que eu decidi que ia direcionar a minha vida, sabe, para não para isso, assim. Foi meio que Deus falou assim, pronto, agora aceita que você não vai ser rico.
A minha infância toda destruída. Pá, 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 pá. Sabe quando eu percebi na vida que muito do que eu tinha sonhado de forma mundana não ia acontecer? E Deus faz, buf, não é você. Ele faz, entendeu? Entendeu agora, Tiago? Entendi, Senhor. Entendi. E é nesse momento que Jesus diz, olha, você é difícil de entender, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. A Bíblia diz que ele começou a narrar as escrituras para os caras. Começou a narrar as escrituras para os caras, gente. Ele começou a falar dele como Jesus, como Messias, desde o Antigo Testamento. Ele começou a expor as escrituras para eles. Olha que coisa maravilhosa. Logicamente, os olhos deles foram abertos no momento posterior, mas eles dizem que quando Jesus explicava as escrituras para eles, o coração deles ia queimando, sabe? Esses caras não eram ateus, gente, eles não estavam afastados em Sodoma, eles estavam simplesmente perdidos no meio do caminho. Talvez é você hoje aqui, não é que você está longe de Deus, não, você está perdido, você se perdeu. E aí Jesus começa a falar a Bíblia para ele, porque entenda uma coisa, a Bíblia, gente, é a resposta de todas as coisas da nossa vida. A Bíblia ela é atual, a Bíblia ela é verdadeira, a Bíblia ela é capaz de nos ensinar, de nos exortar e de falar e responder problemas e dilemas de todas as áreas da nossa vida. A Bíblia tem que ser a razão da nossa fé, tem que ser a solução de tudo da nossa vida. Toda a nossa vida tem que ser moldada nas Escrituras. Isso requer que a gente se dedique às Escrituras, que a gente estude as Escrituras, que a gente se aprofunde nas Escrituras. Não é chave bíblica, não é versículo do dia, não é sorteio de versículo, não é versículo de ouro do dia, não é Xangô bíblico, não. Não é bola de cristal bíblica, não. A gente precisa, estudar as Escrituras. Sabe uma coisa que sempre me entristece? Matrícula no ideal da Rede Nuvem é baixíssimo. Tá bom que o pastor sou eu, mas não quer dizer que você sabe de tudo. Já. Misericórdia. Estou dizendo, precisa estudar, gente. Porque eu estudo, eu faço doutorado, eu tenho 300 páginas de penal para estudar, eu tenho não sei o quê, eu tenho uma seleção de não sei o quê. Você pode ter o que for. Mas se a Bíblia não for a razão de tudo que você estuda fora, se a Bíblia não for a razão de tudo que você faz fora, em algum momento você vai se frustrar com Deus. A Bíblia, que eu digo, é a palavra de Deus como sendo fiel e verdadeira no seu relacionamento. Fiel e verdadeira no que você estuda na universidade. Fiel e verdadeira na forma como você pensa filhos, casar. Como é que você vê casamento? Como é que você vê casamento? Cosmovisão é uma coisa interessante, porque é algo que é até inconsciente, é algo que você nem percebe. Por exemplo, se eu dissesse assim, eu quero ter 5 filhos, o que é que você ia pensar? Misericórdia, vai gastar dinheiro que só com ele. Dinheiro? Estou falando de filho, gente, estou falando de um relógio, não. De uma casa, não. Estou dizendo que eu quero ter um filho. Isso é cosmovisão. Você pensou no dinheiro quando pensou no filho. Que cosmovisão é essa? Isso é cosmovisão. É a cosmovisão que faz você parar de achar que é sagitariano, que é Áries. Você pode até ser virgem, até casar. Tem que ser, não? Precisa ser. Aí, tirando isso, é a cosmovisão que muda isso. É a cosmovisão. Eu tenho que vencer, eu nasci para vencer, disse Eichila. Porque a minha vitória vai ter sabor de mel. Pelo amor de Deus, gente, isso está na Bíblia não. Só no louvor aí. Não está na Bíblia. Deus me fez para ser cabeça e não cauda. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Deus me fez para ser o primeiro lugar. Deus disse que eu vou casar com um caba bem bonito, loiro, galego. Loiro é galego, né? Lógico. De 1,80 m, crente, pastor alemão, mas não é um cachorro. Porque Deus me falou, pelo amor de Deus. Isso é danado para Deus dar um baixinho, um tamboretinho desse tamanho para você.
Você deixar de ser besta. Desde quando você tem que escolher a pessoa que você vai casar, escolher se é galego, se é... Bom que te dê um careca desse tamanho assim. Crente. Crente, tem que ser crente. Isso é cosmovisão, gente. São coisas que você nem percebe, mas são... Eu vou tentar explicar dessa forma. São mundanismos na sua cabeça. A gente fala tanto que parece que você não pode usar droga, beber e transar nos casamentos. Só resuma isso. Tem muitos outros mundanismos na nossa cabeça que nos frustram, não porque não deveriam nos frustrar, ou que é anormal nos frustrar. Não, é até natural do homem se frustrar, mas nós nos frustramos porque nós temos mundanismos na nossa mente. Nós temos princípios mundanos na nossa mente. Sabe qual era o princípio mundano desses discípulos? Era que eles queriam que Jesus viesse, fosse um rei físico e dominasse Roma. Era o mundanismo dele. Ah, Jesus vem para nos fazer vencer e deixar de ser escravo de Roma e a gente vai mandar em Roma. Era o mundanismo dele. Eu quero Jesus para cumprir o mundanismo na minha cabeça e na minha vida. Jesus não tem responsabilidade de lhe fazer vencer. Jesus não tem responsabilidade de lhe fazer ganhar. Jesus não tem responsabilidade de lhe fazer rico. Jesus não tem responsabilidade de lhe dar um marido bonito. Jesus não tem responsabilidade de lhe fazer sair do aluguel. Jesus não tem responsabilidade de lhe fazer ser doutor. Jesus não tem responsabilidade de lhe fazer nada para você. Porque o mais importante ele fez foi a salvação eterna. Eu fiz uma seleção de doutorado ano passado e foi bem interessante assim, porque eu não sabia nada, estudei rapidinho assim, passei na prova. Aí passei em outra prova, aí passei no projeto, aí fui passando nas fases e fui me iludindo, né? Porque eu nunca tinha estudado, era ciência das religiões, apesar de ter o curso de teologia, mas nunca tinha estudado isso. Chega na entrevista, tinha 2 vagas, e quantos candidatos? 2. Eu e outro. Gente, você doutor, não é não? Você não entendeu, não. Não, vocês não entenderam. Eu não tinha estudado, estudei muito rápido, fiz a prova, passei. Fiz outra, passei. Fiz outra lá, de inglês, não sei o quê, passei. E fui passando no negócio. E eu falei, rapaz, vai dar certo. No final, o povo foi sendo desclassificado. Tinha 2 vagas. 2 candidatos. Eu e outro, para 2 vagas, entendeu? Chega na entrevista, meu projeto estava legal, eu tinha curtido o projeto. A entrevista rolou legal. Eles assim me questionaram, pelo óbvio, porque eu sou crente, sabiam já que eu era pastor, não sei como, e eu senti que o clima estava tenso, mas eu pensei... São 2 para 2 vagas. Mas, rapaz, a entrevista foi tão tensa e eu notei assim o repúdio deles. Eu falava assim e eu senti a liberdade de pensamento que tem na universidade. É incrível assim. Eu estava fundamentado, mas eu era cristão, então não tem lógica estar aqui dentro, né? Rapaz, era uma barreira comigo assim, que parecia que eles estavam com nojo de mim, sabe? Saiu o resultado. Só aprovaram 1. E não fui eu. Rapaz, eu fiquei com a raiva. Eu fiquei mal. O pior é sofrer perto dos outros. Porque você fica assim, não, eu já sabia. Quem quer fazer doutorado? E aí, Tiago, tá tranquilo? Tô de boa. Oxe, besteira, eu não queria mesmo. Tá nem afim. E outra, a seleção estava difícil também. Foi muito forte a concorrência da entrevista. Gente, eu fiquei mal. Mas uma coisa que me consolou foi o seguinte.
não foram eles que me deram não. Os caras lá, com certeza, tiveram algum problema com minha fé, tiveram algum problema com alguma coisa, mas não foram eles que me deram não. Porque se Deus quisesse que eles tivessem me dado sim, Ele tinha me dado sim. Como em tantas outras coisas na vida, eu não tinha condição nenhuma. E Deus fez com que fosse um sim. Quando eu despertei, eu disse a seguinte frase: não foram eles que me deram não, foi Deus que me deu um não. E se foi Deus que me deu um não, Deus que sabe todas as coisas, Deus tem um propósito para me dar esse não. Eu tenho certeza que não era o tempo de Deus para isso. Era eu insistindo no caminho A, sabendo que se eu passasse ia ser uma coisa muito difícil para dar continuidade, mas insistindo até que chega no momento que Deus faz: Tiago, desculpa, mas eu vou fechar a porta. Puf. É Deus que nos dá sim e é Deus que nos dá não. A gente só precisa se livrar dos mundanismos da nossa mente. Vamos encerrar? A banda pode subir já. Esses homens, eles são queimados pela palavra de Deus, são incendiados pela palavra de Deus, a ponto de que eles chegam no momento assim, sabe naquele momento que você está aqui andando com o cara, você está no shopping, aí você faz assim: ei rapaz, eu vou para cá, aí o outro vai para lá, ele faz assim: não, mas vamos comigo, foi isso que aconteceu aqui. Jesus ia passar direto, eles iam ficar. Ele fizeram: Jesus, vai para onde? Não, eu já vou. Não, fica aqui, velho. Fica aqui, rapaz. A gente comprou uma buchada aqui, um galeto. Vamos comer aqui esse galeto junto. Abrir um açaí aqui novo. Vamos comer aqui esse açaí juntos. E chama Jesus para comer. E olha que coisa linda, gente. A Bíblia diz que tem um momento em que eles estão jantando, comendo. Eles andaram o dia inteiro, que já é noite. Olha que coisa maravilhosa. Jesus podia estar matando, podia estar roubando. Não podia porque Ele é Deus. Mas Ele estava lá, rapaz, andando com uns cabas perdidos. Passou o dia andando com uns caras perdidos. Passou o dia caminhando ao lado deles. Senta na mesa para comer. A Bíblia diz que quando Ele dá graças... Vamos fazer aqui uma oração pelo açaí, vamos. Senhor, obrigado por esse açaí, obrigado aqui por estar junto com meus irmãos, obrigado por passar o dia aqui com meus irmãos, obrigado pela bênção de estar aqui caminhando com meus irmãos, tirando as dúvidas deles, eles abriram o coração, eu pude falar um pouco da palavra, obrigado por estarmos aqui juntos agora na mesa, comendo aqui juntos, obrigado por essa buchada, amém. A Bíblia diz que as escamas dos olhos desses caras caem e eles reconhecem que o tempo inteiro era Jesus. Gente, eu sou apaixonado por esse texto. Um cara que comenta esse texto, ele fala sobre a simplicidade de Jesus. Ele fala, na verdade, sobre a simplicidade do Evangelho, sabe? A gente que faz munganga demais, a gente que complica, mas o Evangelho é muito simples, gente. O Evangelho é muito simples. Sabe o que a gente faz com esses irmãos de Sagitário? Esses irmãos, sabe? Eles meio alternativo, que chega perto da gente, sabe? Esses irmãos que estão no meio do caminho. Sabe o que a gente faz com esses irmãos que estão pelar, pecar? Sabe? Sabe o que a gente faz com eles? A gente julga. Bota o dedo na cara deles. A gente quer andar só com os santos, só com os remidos, sabe? Só com os evangélicos. Evangélico é, mas é batista? É. Mas é calvinista? Sou. Mas é pré-milenista? Sou. É pré-tribulacionista? Sou também. Mas você prega de terno? Não. Então sai daqui, Satanás. Apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. A gente que complica, o negócio, a gente complica o negócio. Evangelho é muito simples. Evangelho é caminhar. Olha o que é que Jesus fez. Podia estar fazendo um monte de coisa. Passou o dia caminhando com os caras. Andando do lado dos caras. Está com dúvida de quê? Não, pai, estou decepcionado aí com a vida, com Jesus, com a igreja, com o pastor.
Rapaz, vamos aqui, vamos andar. Vamos ver a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Olha que coisa linda. Vamos fazer o que agora? Vamos para um culto do fogo, da oração, do Pentecostes, um congresso de louvor e adoração, a conferência nuvem. Não, rapaz, vamos comer um açaí junto. Vamos sentar na mesa. Vamos dar graças agora. Vamos comer aqui um cuscuz aqui na conexão. Sabe o que a gente está fazendo no Alfa? Cuscuz uma ova. Eu só estou vendo estrogonofe dos frangos todos, meu amigo. O negócio é chique demais. É mais complicado do que precisa ser. Chama o cara para comer cuscuz com ovo. Quem é que não gosta? Só pode ser desviado. Se não gostar de cuscuz com ovo. Mas aqui, rapaz, comer um cuscuz com ovo. Vamos aqui na minha casa. Quer dizer o quê? Que eu vou ser crente, que você vai querer me evangelizar, que eu não posso fumar minha maconha? Não, homem. Venha fumando a maconha. Venha decepcionado, venha frustrado. Venha, fazendo os bacanal todo. Vamos andar, porque a venda cai lá na frente. Uma hora a venda cai lá na frente. Cai na graça, cai na simplicidade, cai no amor, cai na companhia, cai no estar ao lado, cai no andar com o cara, cai em caminhar junto, gente. Eu não, do lado desse pecador arminiano, o que é que tem, gente? Vai para o céu. Uma hora a venda cai, não diz, lógico. Uma hora as escamas caem, gente. Se não cair, vamos junto até ver se Deus faz cair. Amando o pecador, amando o perdido, amando o desviado, amando o afastado, amando o que não pensa como eu penso. Mas é amando, gente, não é impondo, não é empurrando a ele. Você tem que acreditar assim, porque Gênesis diz assim, seu Satanás. Jesus fez isso, gente. Jesus foi tão agradável que chamaram o cabo para jantar. Tem gente que não te suporta, tu do outro lado da sala. Tu senta do outro lado da sala, ninguém te suporta na universidade, porque tu é um xiita. Ninguém suporta conversar com você quando tu abre a boca, o povo tem raiva. Porque você não sabe nem defender as coisas, você não demonstra amor, você não demonstra que quer caminhar com as pessoas. A gente tem que caminhar com os afastados, gente. Eu acredito que Jesus é Zeus e é Marte, e não sei o quê. Eita, coisa engraçada, vamos caminhar. Bonitinho, vamos caminhar. Caminha aqui do meu lado. Vamos comer um cuscuz junto. Deixa eu ir te falando aqui devagarzinho. Leva tempo, gente. Leva tempo. O nosso projeto nas universidades é um projeto pastoral. Porque a gente precisa chegar na universidade. Lógico, tem que discutir apologética, tem que falar de criação, tem que falar de estudinho, mas tem que parar de brigar. Ou pelo menos brigar não precisa ser o foco principal disso. A gente precisa se tornar pessoas amáveis igual a Jesus, que sabem defender a verdade, sabem expor as Escrituras, mas fazem isso em amor, andando ao lado, caminhando na simplicidade do Evangelho, porque o Evangelho é simples. O Evangelho são pessoas que caminham juntas e que partem do mesmo pão e que Jesus faz o milagre de abrir os olhos. Essa semana a gente teve o apagão, né? Quem viu o apagão? Eu estou com um problema com esse negócio de ver e ouvir, né? Quem estava no apagão? Eu não, que eu estava em São Paulo, né? Sei lá. Esse apagão foi muito engraçado, né? Porque o apagão deu 4 horas da tarde. Aí minha casa tem um danado para o disjuntor cair, né? Aí eu já perguntei aos vizinhos, faltou aí ou só aqui? Aí já me mandaram assim, faltou no Nordeste. No Norte e Nordeste, né? Foi engraçado que esse negócio só veio voltar de 7h30 da noite. E eu que estava com minha filha em casa, né? Que à tarde eu estou trabalhando manhã e noite, à tarde eu estou com minha filha. Eu falei, meu Deus, o que é agora um pai sem Peppa Pig para passar para a filha? Sem 3 palavrinhas. Né? Que assim, a gente fica brincando e tal, mas a TV vai intertendo ali, né? Você sabe que com criança você tem que estar o tempo inteiro, ou então você deixa ela hipnotizada um momento, vai ali no banheiro e volta. Então a Peppa Pig, a Dora Aventureira,
Vocês não sabem o que é isso, mas quando tiver filho, vocês vão ver, vão aprender, vão decorar e vão ensinar. Frozen, eu já assisti 36 vezes. Passou Titanic. Então, se tem uma Frozen ali, dá tempo de você ir fazer o jantar e voltar, entendeu? O negócio com criança é assim, vai e volta e tal. Rapaz, faltou energia. Eu vou para a janela. Nunca mais tinha visto o céu assim, ido na janela. Nunca mais tinha ido na janela. Vai fazer o que na janela? Só quem vai na janela hoje é quem quer jogar, né? Vou na janela olhar a rua. Que rua bonita. Está diferente de ontem. Ninguém vai na janela. Quem é que vai na janela? Alguém vai na janela? Só ver se o carro chegou, se a mãe chegou, sei lá. Tá bom, você vive na janela, bonitão, diferentona, né? Rapaz, o céu bonito, rapaz, o céu estrelado. Primeira coisa que eu vi quando faltou energia, eu fui para a janela, né? Nunca mais tinha ido lá, diferente de você, diferentona. Todo mundo na janela. Todo mundo assim, ó. Foi engraçado, tem um prédio bem alto na frente do meu prédio, assim, eu morro de vergonha desse prédio. Às vezes o povo chega e diz, eu moro naquele prédio, eu tenho vergonha. Porque, sei lá, você me viu de cueca na varanda e tal. Eu estava assim, rapaz, na janela. Com bela no braço, não tinha o que fazer. Um vizinho, cara, do 28º andar, deu tchau para mim. Eu fiquei com medo de ser um pedófilo, sei lá, que me viu de cueca na sala, entendeu? Mas eu falei com ele, velho, eu fiz, Bela, dá tchau pro vizinho que nunca falou com a gente. Cara, que coisa engraçada, velho. Eu falei com o vizinho que eu nunca vi. Aí eu gostei de dar tchau. Aí tem um monte de gente nas calçadas assim, Aí eu fiquei o vizinho abestalhado da vizinhança, entendeu? Eu sei que eu... Deu tchau que só também, no blackout. Hein? Aí tem meu vizinho da frente, assim, ele vive saindo, entrando, e a gente se cruza e nunca se fala. Aí, como estava sem energia, eu desci do carro, saí do carro para abrir o portão manual. Eu desci do carro, falei com o vizinho falou comigo de novo, gente. Best friend já. Eu nunca tinha falado com o vizinho, eu nunca tinha falado com ninguém que eu falei. Eu fiquei achando interessante isso, porque precisou, sabe, não ter energia, não ter nada para fazer, porque infelizmente o celular, a internet, nos distrai. O problema da nossa geração é que nós somos distraídos, facilmente distraídos, nós não temos mais um ócio santo, entendeu? Não tem um momento que a gente para assim e vai para a janela, não tem mais, né? Mas o que eu achei interessante é que foi um momento meu tribal. Você se imaginou assim no século XVI, naquele blackout, você imaginou? Porque primeiro meu celular descarregou. Eu fiquei, gente, você não vai acreditar. Eu não sei como eu estou aqui hoje, mas eu fiquei 3 horas sem meu celular. Eu não sei como eu sobrevivi. Né? Quem ficou sem o celular também descarregou. Não, e você ainda tinha um celular, mas não tinha como ligar. Gente, e pior, meu Deus, chega, eu me emociono. Quando eu penso tudo que eu passei naquele apagão, gente, não tinha internet. E do nada, liguei uma vela, pelo Wi-Fi do meu celular, pelo Bluetooth. Acendi uma vela que, graças a Deus, eu tinha, não sei porquê. Liguei a vela, peguei minha filha, minha esposa chegou e a gente simplesmente conversou. Ficamos juntos, falei com vizinhos, falei com pessoas que eu não conhecia. Porque, do nada, a vida se tornou simples. E quando a vida é simples, não temos as distrações do mundo e talvez viramos gente.
nos tornamos sociáveis, falamos com os outros, e a vida se tornou outra por algumas horas. O que eu imagino é que o evangelho também é simples. Não precisa dessas discussões toda doida, sabe? É simples. É falar com alguém que você nunca falou, é andar com ele, é comer um pão junto, e é falar de Jesus. Que o Senhor nos abençoe a ser simples, e a sair de Emaús, e voltar para o caminho. Amém.